Boa noite a todos, boa noite a todos. Estamos finalizando os webinários do curso de especialização em ensino de língua portuguesa e literatura brasileira. Estamos finalizando o quarto webinário com a professora Nefer, na disciplina de literatura pós-moderna. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse momento. Estamos até emocionados por toda a trajetória que tivemos nos webinários. Ainda temos aí uma trajetória até 30 de outubro, com atividades, com avaliações, com os fóruns, mas finalizar os webinários tem sido um marco importante para todos nós que participamos do projeto, que estamos nessa trajetória, especialmente nós, os tutores e a coordenação, que temos acompanhado o dia a dia de vocês, a persistência, a luta, a determinação, a coragem. Então, para a gente tem sido um momento muito significativo, e eu sei que especialmente para vocês também que conseguiram chegar até aqui, porque tudo é uma luta, mas é uma luta também por acreditar na educação e, essencialmente, nas demandas que vocês têm que atender dos seus alunos. E tudo que vocês acreditam também da importância da formação continuada e daquilo que vocês pretendem ter e ser na formação humana e na formação profissional. Então, agradeço muito a participação e a presença no curso da professora Nefer, e, ao final, eu vou passar para a Andréia e para a Carol para fazerem o encerramento. Então, muito obrigada, professora, já agradecendo a parceria, o processo formativo, e com a palavra no último webinário do curso e da sua disciplina. Corrida, né? Na realidade, até para mim foi muito corrida aqui, né? Foi muito no... Vamos ter que fazer isso, tem que fazer material, é muita coisa. Realmente foi intenso, foi gratificante e foi uma experiência muito boa, né? E aí, até lembrando lá do jeito que eu coloquei, que eu formatei o Moodle lá, e agora, né, vamos finalizar com esse de volta para o futuro. Agora, assim, nós, depois de lá passado, chegamos de novo no tempo em que estamos vivendo, no contemporâneo que estamos vivendo. Mas antes, que eu gosto lá de dar uma olhadinha que está acontecendo lá nos fóruns lá, e aí eu vi, e eu acho que esse fórum foi muito agitado, assim, em comparação anterior, tava assim, o pessoal estava aqui falando mesmo e comentando. Acho que a poesia, o poema traz as dificuldades, assim, a pessoa consegue trazer ali as dificuldades que ela tem de trabalhar mesmo em sala de aula, sabe? Mesmo não sendo a poesia contemporânea, eu acho que é geral, não é só contemporânea. Eu lembro que aí eu vi uma fala que outras pessoas comentaram, que é a fala do Daniel sobre a jornada pessoal, poder compreender poesia, mas eu acho que não só para compreender, eu acho que até mesmo para poder ensinar, para poder passar aquilo para o aluno. Isso até mesmo nas discussões que nós tivemos semana passada. Porque se o professor não tem aquele encantamento, dificilmente ele vai levar o encantamento. Às vezes o aluno vai buscar de outras maneiras, de outras formas, mas talvez não pelo professor, o encantamento pelo poema, pelas rimas, quando tem, ou pela sonoridade. Então, eu acho que precisa mesmo desse encantamento, que é difícil, muitas vezes. Às vezes a pessoa tem uma experiência muito ruim. Eu não sou meio suspeita para falar, porque eu tive uma experiência ruim no primário em relação à poesia, e isso me marcou assim o resto da vida. E eu sempre tive muita resistência com poesia. Aqui em casa são os dois professores de português, eu e meu marido. Vocês vão ver aqui meu ambiente de escritório cheio de livro literário, e ele ama poesia, e eu já tenho um pouco mais da resistência, apesar de ter estudado bastante na graduação, eu fui atrás daquilo que mais me incomodava, foi o que eu mais procurei estudar. Mas tem isso. Então, às vezes, algum traumazinho, alguma coisa te dá uma resistência, e eu tive essa resistência lá do ensino infantil, que me marcou para a vida inteira. Mas gosto. Algumas coisas eu leio,
leio bem, assim, gosto de algumas coisas, mas tem ainda umas certas resistências, e eu tenho que admitir isso. Mas entrando na aula de hoje, então, voltando ao século XX, o século XXI, desculpa, XXI já é uma continuidade que vem acontecendo em todo o final do século XX, e aí continua, e a gente tem movimentos, coisas mais marcantes que na literatura, tanto na parte da prosa quanto no poema, que começam a surgir, começam a destacar nesse meio cultural tão vasto em que vivemos. Eu acho que a cultura começa, como um todo, nesse século XXI, tomar uma nova forma que vai durar aí por um bom tempo ainda. Eu só vou lá colocar nas minhas apresentações aqui. Achei. E aí, vamos lá, né? Voltando para o nosso presente para entender agora o que está de agora para frente, né? O que vamos ver para frente. É lógico que muita coisa ainda mudando aí para frente. Então, assim, como essa poesia, essa literatura, ela já vem como uma continuidade. Então, muitas das características que a gente via lá na década entre 60 e 90, a gente vai ver agora, muita coisa vai ver. Então, algumas coisas eu nem vou citar aqui, vou citar só alguns pontos que começam a entrar mais em evidência por agora. E uma coisa que eu já falei na aula passada, já é a diversidade. Só que agora aumenta mais. O que já tinha, começou lá a diversidade de gênero, de tanto homens como mulheres escrevendo, a gente começa a ver mais. E aqui também a diversidade de vozes, quer dizer, a gente começa a dar voz àqueles que não tinham antes. Começam a aparecer, não como a gente está, mas começa a surgir voz, autores de diversas etnias, diversas classes sociais, cultura. Então, assim, deixou de ser, em certo ponto, uma literatura muito elitizada, como a gente via lá no início do modernismo, em que eram os estudados, eram os que podiam ir para fora do Brasil, poder ver o que estava acontecendo lá. Agora, já temos autores de diversas classes sociais, de diversos guetos que a gente não conhecia, que estão aí eclodindo, surgindo e mostrando para o leitor muitas vezes aquela vida que eles vivam, aquele contexto social que ele vive, que era escondido e que agora está nos aparecendo. E aí vem, né, muito ligado com essa primeira característica, né, todas diversidade de identidade, diversidade sexual, a desigualdade social, a migração, o meio ambiente, tecnologia, globalização. Então, os assuntos começam a ser diversos, e assuntos nossos, assunto contemporâneo, tudo que está incomodando o ser humano, hoje ele aparece, todos aqueles assuntos que incomodam o ser humano aparecem hoje na literatura. E é exatamente para isso, para poder mostrar para o leitor que aquilo acontece na sociedade, aquilo é possível na sociedade. Você não tem mais aquela idealismo, contextos assim que não nos tragam mais, que não nos mostram a realidade, não aquela realidade do realismo, mas a realidade nua e crua, aquela que nós vivemos mesmo, seja boa, seja ruim, mas ela agora começa a estar mais presente na nossa literatura. A literatura marginal, quer dizer, a periferia começa a mostrar que veio. Daqui também sai literatura, daqui também sai arte. E aí, né, eu estou querendo dizer não só a arte da escrita, mas todo tipo de arte. E começam a aparecer, que antes deixaria de lado, hoje é valorizado. Tudo que vem do marginal começa a chegar nas mãos dos leitores, começa a chegar nas livrarias, começa a chegar nas escolas, até mesmo por um livro didático. Às vezes o aluno não tem acesso diretamente ao texto original, o livro original, mas ele já começa a ter acesso pelo próprio livro didático, que já começa a perceber essas tendências e trazem esses textos para a sala de aula.
né, que seja em conto, seja em poema, mas ele já começa a trazer esses textos para a sala de aula. E a forte presença feminina também é um grande marco agora, mas não é aquela presença feminina que a gente via antes, mas é aquela que está ali lutando pelos seus direitos, mostrando como é a vida da mulher. Não, nada exagerado, né? Mas a força da mulher. Porque a mulher, ela tem poder de sua mão. E é uma coisa assim, que à medida que vem passando os anos, desde, né, do década de 80 para cá, que a mulher vai se emancipando em todos os movimentos feministas, por que não ela também ganhar essa força na literatura? Ela tá ali crescendo, ela já não fica mais só dentro de casa, ela pode ficar dentro de casa se quiser, mas ela não fica só dentro de casa, ela quer trabalhar, ela pode ter o direito, ela tem o poder da escolha de ter filhos ou não, de casar-se ou não. Então, por que ela não poder expressar isso na literatura? E a literatura feminina, ela mostra muito esse poder feminino, e que nós vamos ver um pouquinho mais na frente, quando eu for falar de Conceição Evaristo, que vocês, se eu não me engano, vocês também já estudaram, mas eu vou só entrar um pouquinho assim na obra dela. As consciências social e política, não que não já não tivesse, mas agora, e isso vem muito do tanto de informação que a gente tem, né, com o advento da internet. E aí os textos começam a ter essas críticas, começam a mostrar os problemas sociais e os problemas políticos também. Gente, quando eu estou parando, se eu estou bebendo água, tá um calor aqui e minha boca seca e eu gripada, juntando tudo. Então, esses problemas começam também a aparecer na literatura. E a acessibilidade é um grande... A internet, eu acho que trouxe para a gente informação. É lógico, né? Mas era uma informação que a gente não tinha, né? Minha infância, parte da adolescência, minha infância década de 80 e parte da adolescência na década de 90. Quem não lembra das famosas Barças? E a minha casa não tinha Barça, e aí às vezes tinha que procurar com uma amiga, era muito difícil. Então, a internet, ela até na disseminação, como coloquei, da literatura, ela foi uma grande aliada. Hoje as pessoas, eu não tenho essa capacidade, mas muita gente lê, e lê muito em Kindle. Eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, né, ponto de vista, eu sei que muita gente não tem. Mas ajudou muito as pessoas a terem acesso a diferentes obras, e obras atuais, não ficando só presas a obras antigas. Eu acredito, obras de cânone, eu acredito até que as pessoas leem muito mais literatura contemporânea, principalmente prosa, tá? Eu não estou nem entrando no lado poético, por conta dessa facilidade, está ali na mão, sabe? E é só, hoje eu tenho um livro tal, que saiu esse livro e vou ler. Para quem tem essa facilidade. Então, assim, eu vou dizer uma característica, mas é uma característica porque pela facilidade que a internet traz para a gente da leitura, de ter acesso a livro. Tanto a internet, aí, né, as redes sociais também, pela troca ali de informações, pelas divulgações, né, porque a gente não vai ter acesso direto aos livros, mas a divulgação da literatura é muito mais forte. Não ficando também, mais uma vez, restrito só certas pessoas que poderiam passar essas informações para a gente. Não tá mais restrito. Todo mundo tem acesso. Hoje, se quiser, é só correr atrás e tem acesso. E aí, dentro dessa vastidão de informações, e, como eu já disse, muita coisa que já veio lá da década anterior, do final do século passado para agora, eu estou destacando 3 pontos desse século XXI. Primeiro, a literatura étnico-racial, a grande presença feminina e a literatura periférica. Então, esses
esses pontos aqui já está tão forte, já está tão necessário, principalmente para a gente compreender certas questões nossas como brasileiros, que até a ABNCC já tem lá seus momentos em que a literatura deve focar. O PNLD já traz ali muitos livros de autores afrodescendentes, já trazem muitos livros dos povos indígenas, de autores indígenas. Então, assim, é uma questão muito importante. E aí, nisso, quando eu separo isso aqui, é para poder diferenciar um pouco do que que a gente estava vendo até mesmo até agora, para sair um pouco desse perfil do que a gente estava vendo até agora. O outro aqui também é a presença feminina, que aí vamos tratar exatamente, como eu já falei bastante aqui, da força feminina, o tanto que a mulher cresceu. Eu acho que ainda tem muito ainda pela frente, mas estamos no caminho. E a literatura periférica, que é que eu vou destacar bem a poesia, né, o poema. Para começar, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, isso. Aí trago logo de cara, né, Daniel Muducuru, é um autor, né, da tribo do Curu, e ele, assim, ele escreve mesmo desde o final da década de 90, mas é agora, a partir dos anos 2000, que ele... não vou nem falar a partir dos anos 2000 mesmo, mas nos últimos 10 anos, que ele ganha uma força muito grande, ele fica muito, né, mais renomado de algum tempo para cá, exatamente por essa força que os povos originários passam a ter no Brasil. As lutas que eles fazem e a importância de espalhar a cultura e a cultura de quem estava aqui antes de nós, que ele passa a ter uma importância fundamental na literatura brasileira. Eu acho que deveriam ter outros, né, para poder disseminar mesmo essa cultura, que é muito vasta, né, e a gente não sabe quase nada, né, tá assim, só começando agora as histórias indígenas, e não só parte amazônica, pessoal, não só da Amazônia, da parte amazônica, mas todas as regiões do Brasil tem tribo indígena. E outro dia eu estava até vendo... Ai, gente, eu assisto muito o Greg News, e eles estavam falando de uma tribo que tem no sul do Brasil, uma tribo indígena que, né, está tendo problemas lá por causa do marco temporal. E aí a gente fez, gente, como ainda há tribos indígenas em todo o canto do Brasil, inclusive no sul, que a gente não consegue ter essa visão que tem tribo indígena no sul. Alguém levantou a mão, só escutei uma mãozinha. Quem quer falar? Sou eu, professora Neffer. Não sei se eu posso falar agora ou deixo para o final. Pode falar. Então, como você está falando de literatura indígena brasileira, queria comentar que eu estou envolvido num trabalho de pesquisa voltado para a literatura indígena brasileira. Então, o projeto de pesquisa é entender qual era ou quais eram os movimentos literários indígenas anteriores ao descobrimento do Brasil. Uhum. Por quê? Há sempre na literatura o comentário de que tudo começa com o quinhentismo, né? Que é uma literatura não do Brasil, mas sobre o Brasil. Mas, na verdade, e é isso que está sendo estudado, antes dos portugueses colonizarem, existiam os povos originários e eles tinham a cultura deles. E no pacote da cultura tinha a literatura, principalmente a literatura que mostrava como foi a criação da Terra, as crenças, né? Inclusive, nesse estudo, a gente já identificou, por exemplo, que existia o guardião do conhecimento. Então, o que esse estudo está buscando provar, e está num bom caminho, é que o primeiro movimento literário brasileiro não foi o quinhentismo. Sim. Ele foi o primeiro movimento literário brasileiro na perspectiva europeia. Mas, no Brasil, havia o movimento literário brasileiro dos povos originários.
E é um estudo bem interessante. Então, como você está falando aqui, eu li bastante coisa do Daniel Munduruku, de outros que temos, né? Mas um comentário é que ainda é muito a presença da literatura indígena na escola ainda é muito pequena. Sabe-se muito pouco disso. E é uma literatura muito bonita, né? Uma literatura que trabalha muito com o imaginário, né? Que procura explicar coisas, né? Que está muito distante do cotidiano dos alunos nossos hoje em dia. Então, era só esse comentário que eu queria fazer. Eu tenho 2 livros dele aqui. Um é o Vozes Ancestrais, né? Que são livros de contos. E tem aqui, não dá para vocês verem que eu não estou mostrando. O Mistério da Estrela Vésper, que é já um romance. Então, assim, é um livro muito interessante. Eu acho que ele é muito ao contrário. Vou fazer um paralelo aqui, mas, assim, é a visão do índio, da própria cultura dele, trazendo para a gente. Ao contrário do que acontece, por exemplo, em Macunaíma, que é uma pessoa de fora. É lógico que tem, né, o contexto, né, do livro, a intenção do livro é outra, né, uma outra crítica, mas querendo o jeito como ele vê o índio, que depois vem para a cidade, né, branco, se torna branco para poder vir para a cidade, passa todos os apertos em São Paulo. Pode falar, quem levantou a mão, eu só não vejo quem. Não, então, só para complementar, você está comentando do Daniel Munduruku, e eu tenho uma lista de obras indígenas que a gente pesquisou, que eu posso até colocar aqui no chat. Por exemplo, Das Crianças Iquipeng para o Mundo, né, de Rita Carelli. Tem Olho d'Água, O Caminho dos Sonhos, de Roni Wachiri Kaurá. Tem coisas de Tiago Rakiti, Auató Pote, Histórias Indígenas para Crianças, As Fabulosas Fábulas de Iauretê, né, de Cacauerá Jecupé. Então, tem coisas muito interessantes que a gente conhece muito pouco. Né? Eu não sei se você conhece, eu li esse livro, Xenipabu Miwi. Ele é editado aqui pela UFMG, também traz histórias indígenas. Eu li esse livro em 2000, quando eu fiz o vestibular da UFMG. E aí a UFMG colocou esse livro, olha bem, 2000, e já estava assim, começando ali a sementinha. Naquela época quase não se tinha ainda essa não, como é que eu vou dizer, gente? Essa nova visão sobre a literatura indígena. Ainda não sentiu, o negócio estava ali começando. Agora está bem mais presente, tanto nas escolas. A gente espera que aumente, né? Que o negócio... A gente tem, como você mesmo disse, a literatura ela é antes do quinhentismo. A literatura brasileira ela é antes. As histórias orais que passavam dos índios, e são muito interessantes. Aqui eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de vir aqui no Centro Cultural da UFMG, que fica na Praça da Liberdade, no Circuito da Liberdade, e lá, num dos andares, são vários andares de exposição, né? E são exposições fixas. E aí tem um andar da criação do mundo. E aí você vê a criação do mundo de acordo de vários povos e os indígenas, é muito interessante, assim, em termos dos deuses indígenas, Tupã, assim, é interessante. Quem puder, quem já não vê, quem já viu, é interessante, né? E quem nunca vê aqui, tudo seria legal conhecer. Daí, como eu disse, né, ele começou a escrever lá na década de 90, e a partir dos anos 2000 é que a sua obra começa a ter maior relevância, exatamente por esse movimento de não qual é a palavra que eu estou querendo achar, gente? Eu vou lembrar. Mas, assim, e aí que ele começa de valorização dessa nova cultura, dessa cultura que antes não tinha e que começa agora a crescer. E a outra autora, né, que é Conceição Evaristo,
é uma pessoa muito importante na nossa literatura pela força, mulher guerreira negra. Aí eu juntei os dois aspectos, a parte étnico-racial com o ser mulher dela, com uma força muito grande na literatura, poetisa, romancista, contista, e ela vem nos seus livros assim, destacar principalmente a força da mulher negra, o quão difícil é ser mulher negra nesse país. O livro que eu tenho aqui, que é um dos mais conhecidos, porque ganhou o prêmio Jabuti, que é o Olhos d'Água, que tem o conto que dá nome ao filme, que é o primeiro, o livro, o conto que dá o nome ao livro, que é Os Olhos d'Água. Assim, quando lê esse conto, a gente fica imaginando assim, a gente consegue se colocar na pele daquela mãe, assim, eu pelo menos eu consigo, né? Vamos falar também quando a gente é mãe, né? E de ver toda aquela pessoa, que é a filha ali, quando era criança, não conseguia identificar a cor dos olhos da mãe. Porque ela, apesar da mãe dela ter todo o sofrimento da mulher e sempre com os olhos ali marejados, ela se mostrava forte para a filha. E aí, por ser uma criança e com aqueles olhos marejados, ela não consigo saber qual é a cor dos olhos da minha mãe. Então, quando ela resolve visitar a mãe para poder realmente saber, e aí quando ela encontra a mãe de novo, e a mãe feliz em ver mais uma vez ela com os olhos marejados, e ela fala, e fica assim impressionada com os olhos da mãe, e ainda evoca as tradições das religiões afro, ali, né, que ela fala que é os olhos de Ogum. Eu agora estou na dúvida se é Ogum, depois eu vou dar uma olhada aqui no livro. Exatamente, que é os olhos das águas. Então, assim, é muito interessante pelo fato de, além de mostrar a força da mulher negra, com todos os problemas que a mulher negra vive, ela ainda traz essa questão das religiões afro, que tem todo um problema hoje social no país de ser aceita, já as liberdades religiosas estão aí, né? A gente tem essa liberdade, e aí ela traz isso. Eu acho que é um ponto muito interessante. No caso de Conceição Evaristo, como é um livro que é livro de contos, muitas das vezes, assim, ele não é um livro que, vamos ler na escola o livro todo, porque são vários contos. Tem contos que vão interessar mais quer dizer, tem alunos que vão interessar mais por um conto, vão interessar mais por outro, mas uma forma, hoje em dia, de se conhecer essa autora, conhecer essa literatura, né, é trazer esses textos em livro didático. Esse conto Memórias d'Água está num livro didático que eu trabalhei, e assim, os alunos adoraram, gostaram demais, e assim, lido em voz alta, foi emocionante, assim, o jeito deles compreenderem, em primeira leitura é mais difícil, mas quando se lê em voz alta, é muito bonito. Eles gostaram bastante, e eu acho assim, ainda mais quando se compreende todo o know-how, que Conceição Evaristo tem, mas toda a carga cultural que eu traço por trás dela, tudo que ela já viveu, a herança cultural que ela tem, aí que a gente consegue perceber ali, em todas aquelas histórias que tem no livro, a importância do negro para o nosso país, que não são histórias mais ligadas à escravidão, que muita pessoas estão de tarde, estou bebendo nada. Pode falar? O professor Anéfra, um comentário com relação a Conceição Evaristo, acho, no meu ponto de vista, uma injustiça,
ela se candidatou a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e não foi eleita. No entanto, outras pessoas que não têm o know-how, como você bem disse dela, foram colocadas lá. Então, a gente percebe o quão político é esse ambiente, né? Nem sempre aquele que tem talento, né, recebe o reconhecimento. Talvez essa seja uma das características da literatura contemporânea. Tem acesso à publicação, mas a, tem acesso à publicação, mas o acesso à leitura, à divulgação, ainda é muito censurado. Muito, Abre as portas para publicar e fecham-se as portas para serem lidos. Então, acho que a contemporaneidade tem muito disso. Tem, essa foi uma coisa muito certa mesmo, porque aí vai publicando, um monte de gente publicando, e pessoas com alto nível, né, com textos, assim, excelentes, mas que nessa divulgação é muito falha, nem todo mundo conhece. Aí, no caso dela, por ter ganhado um prêmio, já começa a se falar mais. Mesmo assim, igual esse problema aí da Academia Brasileira de Letras, lá é um local assim, muito fechado, a gente não sabe muito bem sobre os critérios para a pessoa estar lá, né? E muitas vezes por uma obra a vida inteira e tá lá, né? Então é complicado mesmo. E ela, assim, pelo grande exemplo de mulher, por tudo que ela faz pela nossa literatura, realmente ela poderia estar lá. A força dela, assim, e a família dela, né, toda, assim, é muito grande. A luta delas é muito grande, né? Mulheres negras lutando para ser reconhecido, para ter o lugar delas no mundo, e a literatura tá aí para ela se mostrar, né? E por último, né, porque eu resolvi não me estender muito, ainda mais que a gente começa a falar depois, é a poesia, mas não mais que muito daquela poesia da década de 90 ainda está presente hoje, e cada vez mais tem um ecletismo muito grande, né? Tem coisas assim que pessoas que voltam a forma de escrever antiga. Então, hoje, as pessoas são livres para escrever, entendeu? Ela não precisa mais ficar presa a estilos de uma época, tudo que todo mundo está fazendo agora, eu também estou fazendo. É uma marca muito grande dessa nossa época, isso, assim, a liberdade. Eu acho que as pessoas são livres para a escrita. E eu trouxe o Islã pensando muito mesmo no ensino médio, pensando nesse jovem do nosso ensino médio. Os livros didáticos já apresentam o Islã lá na parte literária, com projetos para tentar ser desenvolvidos em sala de aula, com grupo. É uma coisa que eles lembram muito daquelas batalhas de rima, porque é bem próximo, mas com uma poesia um pouco mais... não vou dizer refinada, porque não é isso, mas a poesia do Islã, ela é um pouquinho diferente simplesmente daquelas batalhas que ocorrem na rua entre rappers, né? E ela, assim, surgiu nos Estados Unidos e veio para cá, assim como outros movimentos desse, com o próprio rap mesmo, ele surge nos Estados Unidos e depois, com o tempo, vai vindo para cá. E ele ganha muita força agora. Como são poemas que trazem os problemas das periferias, e ele acaba, né, se aproximando bem desse tipo do rap mesmo, né, que eu estou querendo dizer. Acaba se aproximando por trazer esses problemas da periferia. Só que uma grande característica desse, que aí me lembra até o que eu vi lá no fórum que o Alex me colocou, como que os poemas gregos eram citados em público, né?
Então é bem isso, assim, o Islã, o negócio dele é para ser recitado em público. E aí sim, tem, sim, são como batalhas mesmo, né? As pessoas vão ali, um apresentando o seu poema, muito também próximo a um sarau, né, de poesia, e acaba se tendo jurados para poder atribuir nota ali para as performances. Eu ia colocar um vídeo aqui, mas eu achei melhor não me estender colocando vídeos assim, mas vocês procurem, né, no YouTube tem muita coisa sobre, para poder ver como que acontece, sabe? Com as rimas, como são as rimas, como são quais são os assuntos que estão ali presente nesse tipo de poema. Pode falar? O professor Oneffer, comentar o seguinte, peço aos colegas que não me interpretem mal. Mas veja bem, isso também é característico da contemporaneidade, né? Uhum. Há um enfoque muito grande no Islã, há um foco, né? Uhum. A mídia valoriza muito isso. Agora, se a gente for analisar a questão das rimas, dos improvisos, nós temos no Brasil uma cultura riquíssima do repente, nós temos a cultura da literatura de cordel, Uhum. né? No meu ponto de vista, né? Isso é muito pouco falado, é muito pouco explorado, trabalhado nas escolas. A própria mídia não dá muito enfoque nisso. Então, questiona-se, né? Por que a mídia valoriza tanto o Islã e não as coisas consolidadas, como o repente, como o cordel, por exemplo, que é tão rico e tão bonito. Né? Mas você já pensou que pode ser pelo fato dos centros urbanos? Então, eu acho que aí, né, eu acho que tem uma questão importante, que é talvez a falta do acesso à cultura. Uhum. Né? Isso. Às vezes o Islã chega de uma forma fácil, de uma forma midiática. Pode ser um modismo, eu não estou afirmando que pode ser que seja, pode ser que daqui a pouco isso caia no esquecimento e não mais tenha a sua função. Mas tem questões na literatura brasileira que estão consolidadas. Né? Você vai no Nordeste, você vê a questão do cordel lá, isso é notório, isso está nas ruas, isso ocorre, todo mundo divulga, mas é lá, é o sol naquele ponto, né? E o Nordeste é Brasil, né? E a gente fica alheio. Eu estou aqui mais ao sul, a molecada fica alheia a isso. Nunca ouviu, por exemplo, Patativa do Assaré. Você deve... Pois é. Uhum. Clássicos cantados pelo me fugiu o nome do cantor também, muito... Fagner, por exemplo, Vaca Estrela e Boi Fubá. Uhum. Né? Então, são coisas como essa que eu me questiono às vezes, né? Dá um enfoque, dá uma luz tão grande em uma questão até importada, americana, né? Uhum. Que tem um apelo social, não questiono isso, mas nós temos aqui no Brasil coisas tão boas, tão ricas, né? Que também podem ser usadas por questões sociais e que a mídia pouco fala. E as escolas pouco trabalham também. Pouco. Eu acredito, eu ainda vejo muito esse fato da Sul-Sudeste ainda ter uma relevância ainda, infelizmente, né, do que o Nordeste, que tem uma cultura vasta, né? Eu vi outro dia, na minha escola mesmo, um mural, isso de um turno diferente. Eles fizeram um cordel com a história de Carlos Drummond, mas ficou uma coisa linda. Mas não é todo mundo que trabalha, não é todo mundo que mostra isso, né, para os alunos e acaba, e até com estilogravuras e tudo, muito bonito, com um trabalho entre professor de artes e português. Mas ainda é muito restrito. O ensino de cordel ainda é muito restrito. Agora, quando se vem com o Islã, que é aquela coisa do jovem, com as rimas, tudo, vindo também numa parte mais, né, populosa do Brasil, vou dizer populosa para não falar, né, dar outros nomes, mas uma populosa do Brasil, talvez acaba, principalmente no caso dos livros didáticos, acaba se destacando mais. Eu não sei como é que os livros didáticos, ao fazer essas escolhas, se pensa,
se pensa em outras manifestações artísticas de literatura, né, no caso da literatura, para poder trabalhar as especificidades culturais de cada região. A intenção com a BNCC era essa, né? Mas eu acho que ainda falta muito ainda para isso acontecer, assim. Desculpa a água. Então, assim, aí, né, só para finalizando aqui, né, a competição que tem, né, entre os dois poetas, falando com a atribuição de notas por jurados, um movimento acaba de pessoas indo lá ver muito grande, porque, igual nós estávamos falando, né, o jovem que gosta, principalmente o que gosta daquele tipo de manifestação artística, vai lá para assistir, né? E aí temos a performance, porque quando ele vai, e aí, igual o Alex fala dos repentistas, né? Lembra muito também, mas porque não só é a declamação do poema, mas tem ali aquela disputa encenada, ainda tem toda a encenação que vem por trás daquela declamação dos poemas. E aí, com isso, vem surgindo assim, uma nova geração de poetas, né, jovens poetas, que estão ali para mostrar todos os problemas das comunidades que eles vêm, dos bairros que eles vêm, de onde eles vieram, com grande engajamento político e social, quer dizer, para poder denunciar os problemas sociais que eles vivem, que eles viveram e que eles vêm, né, convivem com ele diariamente. E é isso, gente. Para esse primeiro momento de aula, é isso, sim. Eu acho que... Espera só um pouquinho, deixa eu fechar aqui, tá? Deixa eu voltar. Voltei. Eu acho que a gente tem aí 3 grandes movimentos que têm acontecido agora, isso sem falar de outras minorias que têm, e a literatura também tem crescido em relação a outras minorias, mas eu resolvi focar nesses 3 exatamente para poder dar um resumão aí do que está rolando aí nesse século XXI, e que venham mais literaturas indígenas para a gente, venham mais literaturas negras, afrodescendentes para a gente, e que a gente tenha aí um grande enriquecimento cultural de agora para frente. É isso. O Alex me ajudou muito. Professora Neff, obrigada pela grande contribuição, por todo o processo e o momento formativo nos webinários. Agradecemos também por tê-la aqui conosco, e vou passar esse momento de finalização dos webinários para que algum aluno queira falar, se quiser falar, mas gostaria de passar para as tutoras Carol e Andréia para que elas possam finalizar o 4º webinário. Agradecer à professora Neffer, né, pela contribuição. Falar de literatura é sempre muito bom, principalmente de movimentos como esse, tão complexos, né? Complexo. E que mudaram, de fato, a estrutura, o status quo, né, que a gente tinha no Brasil. Uhum. A contemporaneidade, em vários aspectos, é ótimo, porque abre espaço para todo mundo publicar. Infelizmente, a sociedade abre espaço para publicar, mas nem todos são lidos, né? Os grandes meios de divulgação, às vezes, não promovem determinadas publicações, então tem espaço, mas, ao mesmo tempo, o acesso fica restrito. Mas, de qualquer modo, ter o espaço já é um bom começo, né? Porque antes nem isso tinha. Hoje, tudo é válido, tudo é aceito. Não sei dizer se isso é bom ou ruim, pensando nos movimentos anteriores, né? Quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo e suas fases, realismo, naturalismo e assim vai,
né, que tinham características muito claras, né? Eram tendências que se seguiam. Então, hoje não tem mais isso. Hoje, cada um pode seguir o caminho que quer e está valendo, né? As pessoas que selecionam aquilo que é conveniente, que é bom. É interessante, é a democracia, né? E vamos ver o que vem pela frente. Hoje temos um grande streaming. É. As pessoas escolhem ali, vai escolher até aquele vasto leque e vamos escolhendo aí o que ler, o que mais interessa. Tá certo. Obrigado, professor. De nada. Eu também estou passando só para agradecer. Muito rico o material, muito boas as aulas. E assim, crescimento mesmo. Muito obrigada, professora Neff. Encerramento com chave de ouro. De nada, obrigada. Vou deixar aqui. Andréia, quer falar primeiro? Eu posso falar. Boa noite a todos, boa noite, professora Neffer. Eu quero parabenizá-la pelas contribuições, por esses momentos que nós tivemos aqui. A gente fica aqui, eu e a Carol, imagina, a gente fica aqui escondidinho, mas a gente está aqui aproveitando cada minuto de tudo que os alunos, né, os professores, eles recebem aí também. Não é aqui uma despedida, porque a Ana está aí organizando um encontro para a gente, né, Ana? Então, é só um momento mesmo de interação e uma oportunidade para parabenizar todos vocês que estão aqui nesse momento e que conseguiram, né, que chegaram até aqui. A gente sabe que o trabalho com os alunos, com a sala de aula, é um trabalho muito árduo, muito difícil. E vocês conseguirem conciliar esse trabalho aí do dia a dia, conciliar casa, outros compromissos, com esse curso, vocês podem ter certeza que vocês conseguiram aí muita coisa mesmo. E a gente, acompanhando aqui, escondidinho, a gente percebe na fala de vocês, na escrita de vocês, a gente vê quais são os seus objetivos, suas expectativas, e a gente percebe que existe um empenho muito grande da parte de vocês. Nesse tempo que eu tenho aí trabalhando com educação à distância, sinceramente, falando sinceramente com vocês, eu nunca tinha, assim, visto uma riqueza tão grande no que se refere à participação nos fóruns, na execução das atividades, na participação na sala virtual. E, assim, a riqueza da linguagem de vocês, das experiências de vocês, é muito grande. E é uma coisa, assim, prazerosa da gente acompanhar. E eu acho que isso tem, assim, uma única explicação. É o prazer de vocês, é o prazer que vocês têm com a língua portuguesa, que vocês têm com a educação, com o ensino. E eu acho que o primeiro passo, né, que a gente dá para que a educação ela aconteça da melhor forma possível é isso, é a gente ter prazer naquilo que a gente faz. E isso a gente percebe no que vocês fazem, no que vocês escrevem, a gente vê ali cada detalhe. Então, é só mesmo para parabenizar vocês. E um outro detalhe, eu acho que esse projeto ele foi muito feliz em conseguir fazer com que nessa sala tenham pessoas de diversos lugares do nosso estado, porque isso trouxe uma riqueza tão grande de experiências. Assim, em cada canto a gente pode perceber a experiência e esse compartilhamento é uma coisa assim maravilhosa. Eu ficaria nesse curso por muito mais tempo aqui acompanhando vocês e participando. Então, é só isso mesmo e nós temos aí algo a caminho ainda, que são as atividades e parabéns, eu reforço aqui os meus parabéns e a gente está aí ainda
à disposição para acompanhar vocês, para a gente fechar isso aí com chave de ouro. Tudo bem? Vou passar agora a palavra para minha querida colega, tutora, a Carol, e um abraço para todo mundo. Professora Nefer, Ana e todos, um beijão. Estamos aí. Obrigada, Andréia. Gente, quem diria, né? Chegamos ao final, ao último webinário. Nós estávamos conversando anteriormente, antes do webinário, que nós não percebemos que chegou ao último, ao final, né? Como o tempo voa, como vocês são vitoriosos, né? Então, nós viemos aqui hoje parabenizá-los, né? Cumprimentá-los por essa vitória, essa batalha, né? Foi uma batalha, porque, como a Andrea falou, diante de tantos afazeres, né? Que nós, professores, pais, mães, mulheres, né? Homens, nós temos tantos afazeres e nós ainda encontramos forças para estudar, para nos empenhar. E que empenho de vocês, viu? Muito empenho mesmo nas participações dos fóruns, nas atividades, as preocupações que vocês têm em nos questionar, mandando no privado, mandando no grupo, né? Durante as quartas-feiras, os plantões, a gente percebe o empenho de vocês. Eu fico tão feliz. Tem alguns alunos que me mandam mensagem assim no final de semana, me mandando foto dos projetos, da relação que fazem com seu trabalho, suas aulas, com o curso, né? O curso de pós-graduação do Trilha de Futuro. Então, assim, é muito gratificante ver que realmente a sementinha está sendo plantada e que vocês estão colhendo os frutos, que não é simplesmente para ter um título, para ter o certificado do curso, né? E sim vocês estão sabendo aproveitar o conhecimento que está sendo construído aqui, né? Então, a gente gostaria de parabenizá-los pelo esforço, pelo empenho, pelas participações, pedir desculpa por qualquer equívoco, né? Qualquer desentendimento que possa ter sido gerado, que não foi a intenção, e nos colocamos à disposição, né? Que não finalize o nosso contato aqui nesse curso, mas sim que perdure. Hoje as tecnologias estão aí para nos ajudar, né? Olha a oportunidade que nós temos de diversos lugares do estado estarmos reunidos aqui, né? E podermos partilhar experiências. E cada um com sua experiência diferente, com sua vida, né? A nos presentear com seus relatos e com a sua vida como professor, como educação, né, dentro da educação. Então, que não finalize o nosso contato aqui, que vocês fiquem à vontade para mandar mensagem, para ligar, né, para entrar em contato com a gente, mesmo após a finalização do curso. Então, agradeço pela acolhida, agradeço pelo entendimento, né, de vocês, pelo apoio também, porque vocês nos ajudaram muito, vocês nos ensinaram muito, nós aprendemos muito. Nós, como tutoras, né, Andréia, nós aprendemos muito nesse curso. Então, está sendo muito gratificante e que venham outras oportunidades aí, que vocês brilhem cada vez mais, viu? Abraço, fiquem bem, estamos aí à disposição e que finalizemos com muito êxito o curso. Alex, pode falar? Professora Ana, professora Nefer, gostaria de agradecer muito à professora Andréia, que além de tutora foi nossa professora, logo no início do curso, né? A professora Carolina também, pelo suporte, ambas fantásticas. Gostaria de destacar aqui que tudo isso que foi dito em relação a nós teve uma base muito importante, que foi o respeito e o carinho que todos tiveram por nós. Eu acho que, se eu posso falar que se eu deixasse de lado todo o conhecimento trazido pelas aulas, o respeito e o carinho que vocês tiveram por nós já teria valido a pena. Porque foi algo marcante, algo que eu levo comigo. E eu queria dizer o seguinte, eu fiz uma breve estatística aqui, nós tivemos durante esse período aproximadamente 48 aulas, né? São 4 aulas por matéria, por disciplina, são 12, se não me engano, então foram 48 terças-feiras, e que não houve nenhuma terça-feira que eu viesse para cá chateado de ter que vir.
Pelo contrário, eu sempre esperava pela terça-feira. Eu abri mão de aulas para estar aqui na terça-feira. Foram aproximadamente 192 postagens no fórum. Eram 4 fóruns, vezes 12 disciplinas, 48, vezes 4 postagens aproximadamente, 192 postagens. E não houve nenhuma que eu escrevesse e que eu tivesse, naquele momento, escrevendo com raiva. Pelo contrário, eu estava feliz escrevendo. Então, foi uma marca que eu quero deixar registrada. Além disso, foram 12 atividades avaliativas. Atividades avaliativas. E eram atividades que eu fazia nos momentos mais estranhos do dia, né? Era quando eu tinha a oportunidade de fazer. Mas, independente disso, eu sentava e estava feliz fazendo aquela atividade. Eu tinha a alegria de fazer. Por quê? Porque eu estava motivado por aquilo. Além disso, foram 12 avaliações online, né? Uma para cada disciplina. E cada avaliação online foram 15 questões. Então, nós estamos falando de aproximadamente 180 questões respondidas. Né? E eu posso dizer para vocês que eu li cada questão, eu refleti sobre cada questão, e as que eu não acertei foi que, de fato, eu não merecia acertar, mas que eu fiquei feliz por fazer e ver o grau de complexidade dela, isso me marcou muito. Então, eu queria agradecer muito a vocês e dizer que, se houver outra possibilidade de curso como esse, estou dentro. Obrigado. Gente, são muitas emoções mesmo. Ouvir o depoimento de Alex é muita emoção. Ouvir a Andrea, ouvir toda a sensibilidade e feedback de Carol tem nos fortalecido muito e tem nos feito acreditar que o que passamos aqui, o que vivenciamos, foi realmente a reflexão para a reflexão que todos vocês fizeram em relação à linguagem, o uso das novas tecnologias, mas eu reafirmo, a compreensão da importância da formação continuada, da formação permanente e da formação autônoma. E cada vez que eu percebia na fala e no processo de interação com os alunos, com as alunas, eu percebia como a educação e como esse curso ampliou e proporcionou momentos de muitos encontros. Foram encontros com os alunos, com os educadores, com os professores, que todos são, e as professoras, foram encontro com as tutoras, foram encontro com os professores, mas foi principalmente encontro de possibilidades, de alternativas, de caminho, de transformação e de muita formação. Então, refletir sobre de forma extremamente consistente sobre a linguagem nos fez um processo de muito crescimento. Então, a palavra que eu tenho aqui é de gratidão e de inspiração. Como que o trabalho de cada professor e de cada professora, de cada aluno e de cada aluno que foi apresentando aqui nos fóruns, nos diálogos, no processo de interação, como serviu de inspiração para todos nós. E como eu via o fazer de cada um, como cada um ia apresentando o seu jeito de trabalhar, como ele fazia no 9º ano, como ela fazia no ensino médio, os textos que trabalhava, como eles trabalhavam, eu pensava, eu quero ser um professor, eu quero ser uma professora assim. Então, e ficava pensando na bênção e na graça que é de ter um professor como vocês são. Elísia, cada um que foi se apresentando aqui. Eu falo Elísia, mas no nome dela, eu quero contemplar todos que iam demonstrando
A gente parece que travou. A internet dela deve ter caído, gente. Mas voltou. Voltou. Caiu. Então, ó, muito obrigada, parabéns a todos que estão no curso, mas nós só temos a agradecer por toda a formação que nós tivemos aqui, porque Andréia, Carol e eu ficávamos aqui e comentando, nossa, que aula maravilhosa, nossa, que depoimento maravilhoso desse professor e dessa professora. Professor que eu estou dizendo aqui são vocês, alunos, né, os cursistas, que todos nós aqui somos professores. Então, nós ficávamos encantados com tudo que vocês nos apresentavam, vocês alunos e alunas, e como vocês têm uma trajetória muito profícua e muito importante. Então, agradecer e dizer da importância do curso, e como a Andréa disse, eu não tinha noção do que estava por vir, da magnitude e da importância desse curso também para nós que estamos aqui envolvidos durante todo esse processo. Obrigada. Professora Néfia, Elise, pode falar? Meninas. Vocês levam a gente às lágrimas. É só agradecer mesmo. As meninas com suporte lá nas quartas-feiras. Só agradecimento. Muito aprendizado. E, assim, inesquecível. Com certeza, inesquecível. Muito obrigada por tudo. Mas nós ainda vamos ter nossa última aula. Isso. Vou encerrar, hein? A aula da saudade. Exatamente. Então, professora Néfia, quer finalizar? Podemos encerrar? Podemos encerrar. Foi um prazer estar com vocês aqui, essas 4 aulas, né? Assim, nesse webinário. E, lógico, ainda vou ler ainda algumas coisas suas lidas, observar como é que está o andamento dos fóruns, como eu tenho dado uma olhada. E agradecer por tudo, pela paciência comigo. Às vezes eu sou muito rapidinha para falar, meus pensamentos vão antes das minhas falas e eu troco, entendeu? Assim, mas é isso. E eu agradeço mais, foi uma experiência riquíssima estar aqui com vocês. E aí eu vou escutando os comentários de vocês e vejo o tanto que a gente vai aprendendo junto, tá? Um abração para vocês e a gente se vê aí pela frente. Até logo. Isso. Então, boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite.